Glórias ao Senhor. Adventistas ilustres declaram que a guarda do sábado não é meio de salvação. E é sobre isto que eu vou falar hoje, lendo aqui um artigo que está publicado no meu site palavradaverdade.com. E o título é este: Adventistas ilustres declaram que a guarda do sábado não é meio de salvação. Aí no vídeo vocês vão ver a fonte desta notícia que está aqui, deste artigo, que é verdadeonline.net/sábado.pdf. Aspas. Dr. Samuel Bacchiocchi, falecido em 2008, foi o primeiro não católico a se formar na Pontifical Gregorian University, ou seja, numa universidade em Roma, tendo recebido uma medalha de ouro do Papa Paulo VI por conquistar a distinção acadêmica summa cum laude por sua tese Do Sábado para o Domingo, uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Então, há esse livro aí, você pode ver na internet, o livro que tem um título Do Sábado para o Domingo, escrito por esse adventista, Dr. Samuel Bacchiocchi. Nesse trabalho, Bacchiocchi, um adventista do sétimo dia, mostrou que não há nenhuma ordem escriturística para mudar ou eliminar a guarda do sábado e apontou o papel preponderante da Igreja Católica na efetivação dessa mudança. O professor indicou ainda o antijudaísmo e a adoração pagã ao sol como fatores de abandono do sábado e influência na adoção do domingo. Ele evidenciou o antijudaísmo latente nos escritos de alguns líderes cristãos do segundo século, que testemunharam e participaram do processo de separação do judaísmo que levou a maioria dos cristãos a abandonar o sábado e adotar o domingo como novo dia de adoração. Autor de vários livros, era professor de teologia aposentado no estado de Michigan e faleceu em 20 de dezembro do ano de 2008, num sábado. Após ampla exposição em favor do repouso sabático, em seu livro Do Sábado para o Domingo, como eu me referi, a conclusão a que chegou o adventista Dr. Samuel Bacchiocchi foi a seguinte: conclusão dele: nossa análise de 3 textos de Paulo, geralmente citados como prova de repúdio de Paulo ao sábado, como uma sombra cerimonial do Velho Testamento, mostrou que esta interpretação é injustificável em diversos pontos. Em primeiro lugar, em todos os 3 textos, Paulo não discute se o mandamento do sábado está ou não ainda em vigor na dispensação cristã. Antes, ele se opõe aos costumes complexos
ascéticos e ocultistas e cultistas, que, particularmente em Colossenses e Gálatas, estavam minando o princípio vital da justificação pela fé em Jesus Cristo. Segundo, o fato de que uma forma supersticiosa de guarda do sábado pode ter sido parte de ensinos heréticos denunciados por Paulo. Não invalida a natureza obrigatória do preceito, visto que é uma perversão e não um preceito que é condenado. A reprovação do mau uso de um preceito bíblico não pode legitimamente ser interpretado como abrogação do próprio conceito. Não pode ser interpretado como a abrogação do próprio preceito. Terceiro, o fato de que Paulo recomenda tolerância e respeito, mesmo com relação a diferenças em dieta e dias, como Romanos 14, de 3 a 6, oriundos de convenções humanas, indica que na questão de dias, ele era demasiado liberal para promover o repúdio do mandamento do sábado e a adoção da observância do domingo em seu lugar. Houvesse ele feito assim, e teria encontrado oposição e discussões intermináveis com os advogados do sábado. A ausência de qualquer traço de tal polêmica é talvez a mais clara evidência do respeito de Paulo para a instituição do sábado. Em última análise, então, a atitude de Paulo para com o sábado deve ser determinada não na base de suas denúncias das observâncias heréticas e supersticiosas que possivelmente incluíam a guarda do sábado, mas sim na base de sua atitude para com a lei como um todo. A falha em não distinguir entre conceito de Paulo para com a lei como um corpo de instrução que ele considera santo e justo, conforme Romanos 7, versículo 12, e da lei como um sistema de salvação separado de Jesus Cristo, que ele energicamente rejeita, é aparentemente a causa de muito mal entendido quanto à atitude de Paulo para com o sábado. Não há dúvida de que o apóstolo respeitava aquelas instituições do Velho Testamento, que ainda tinham valor aos cristãos. Notamos, por exemplo, que ele adorava no sábado com judeus e gregos, conforme Atos 18, verso 14, Atos 18, versos 14, 19, Atos 17, versículo 1, 10 e 17. Passou os dias dos pães ázimos em Filipos, conforme Atos 20, 16, e apressara-se para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes, Atos 20, verso 16. Ele fez um voto de Nazireu, por sua própria iniciativa, em Cencreia, Atos 18, verso 18. Purificou-se do templo para provar que vivia guardando a lei, Atos 21, verso 24. E fez circuncidar a Timóteo, Atos 16, verso 3. Por outro lado, sempre que estes costumes ou semelhantes eram promovidos como base de salvação, ele denunciava em termos inequívocos sua função desvirtuada. Ou seja, ele guardava esses preceitos, mas, porém, sempre que estes costumes ou semelhantes eram promovidos como base de salvação,
Ele denunciava em termos inequívocos sua função desvirtuada. Agora prestem atenção no que diz o autor, o adventista. Poderíamos dizer, portanto, que Paulo rejeitava o sábado como meio de salvação, mas aceitava-o como sombra, apontando para a substância que pertence a Cristo. Prestaram atenção? Esse livro, de sábado para domingo, é um livro de muitas páginas. Eu li pela internet, tem na internet, totalmente, em PDF. E ele apresenta vários argumentos com muita substância a respeito da guarda do sábado, defendendo a guarda do sábado. Porém, no final, depois de tantos e tantos argumentos, ele diz: porém, poderíamos dizer que Paulo rejeitava o sábado como um meio de salvação. É o que nós estamos dizendo, dizemos sempre, que não é meio de salvação guardar o sábado. Efésios 2:8, pois é pela graça que somos salvos, não pelas obras. Agora digo eu, ora, é isto que a igreja vem afirmando há 2000 anos. A guarda do sábado não é meio de salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé, como já falei, Efésios 2:8. Ainda mais, 250 ilustres adventistas chegaram à idêntica conclusão. Olha aqui, aspas. Entre 1955 e 1956, Dr. Walter Martin, um dos grandes apologistas da fé cristã em nossos dias e fundador do Christian Research Institute dos Estados Unidos, entrevistou conceituadíssimos líderes adventistas em sua associação geral, o órgão máximo do grupo. O resultado final da entrevista deu origem ao livro que tem o título Adventistas do Sétimo Dia respondem perguntas sobre doutrina. Vamos ler. Vamos examinar o que esses adventistas ilustres disseram, afirmaram, a que conclusões eles chegaram. Esse livro foi lançado em 1957. Antes de ser publicado, o manuscrito de 720 páginas foi revisado por 250 líderes adventistas. E foi destacado o seguinte: o resumo, a ênfase dessa conclusão desse livro. Primeiro, sabatismo. A guarda do sábado não propicia salvação. O cristão que observa o domingo não está em pecado. Não é cúmplice do papado. Está aqui. Segundo, Ellen White. Seus escritos não devem ser colocados em pé de igualdade com a Bíblia. Não são de valor universal, mas restritos à igreja adventista do sétimo dia. Eles dizem aqui, não sou eu que estou dizendo, estou só repetindo.
Eu estou apenas lendo. Terceiro, Santíssimo. Cristo entrou no lugar santíssimo por ocasião de sua ascensão, e não em 22 de outubro de 1844. Assim, as doutrinas do santuário celestial, ser purificado, e do juízo investigativo não tinham base bíblica. Onde está escrito isto que eu acabei de ler? Está no Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo. Eu tenho ele aqui na minha estante. Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, de George Matter, Editora Vida, ano 2000, página 194. Em situação oposta a isto, a essas declarações de ilustres adventistas, e em posição oposta ao ilustre doutor Samuel Bacot, a profetisa Ellen White escreveu: os adoradores da besta, ou seja, os que guardam o sábado, se distinguirão em seus esforços para derribar o memorial do Criador e exaltar a instituição de Roma, ou seja, a guarda do domingo. Então, logo digo eu, a profetisa estabelece a guarda do sábado como imprescindível à salvação, porque aqueles, segundo ela, guardam o sábado, são adoradores da besta, e não podem os adoradores da besta serem justificados e serem salvos e serem agraciados com a bênção da salvação. Os que não o fazem, ou seja, não guardam religiosamente o sábado, são adoradores da besta, segundo ela escreveu. Onde está escrito isso aqui? Está no livro O Grande Conflito, muito conhecido, edição condensada do ano de 1992, capítulo 25, página 266. Então, para vocês, podem discutir à vontade, podem meditar à vontade a respeito dessa mensagem, a respeito desse assunto. É para que vocês possam gravar. Mas esta é a verdade, e fiquem com a verdade, porque somente a verdade liberta.